alta do dólar afetando já o dia a dia da população, começando por essa realidade aí dos combustíveis. Você tendo ou não a moeda norte-americana, como enfrentar essa situação? Confira. Marília e Diego vão passar a lua de mel na Itália daqui a 3 semanas. Compraram as passagens no ano passado, quitaram os hotéis em março, mas vão ter que refazer alguns planos durante a viagem. A gente pensava em fazer algumas compras, então isso a gente já cortou. Para depois não voltar para o Brasil e levar um susto com a fatura do cartão de crédito. Mas não é preciso viajar para sentir na carteira os efeitos desta escalada do dólar. O pãozinho nosso de cada dia também vai ficar mais caro. 90% dos produtos comercializados nesta padaria são feitos com farinha de trigo, que tem o preço cotado em dólar. Nós estamos vivendo numa época muito difícil. O proprietário explica que o preço já vinha subindo. Metade da farinha de trigo consumida no país vem da Argentina. Uma seca no país vizinho já tinha deixado o produto 50% mais caro. Agora, com o dólar subindo, vai ser difícil não repassar o aumento para o consumidor, que poderá pagar até 20% mais caro pelo pão. Não é só a farinha de trigo, são vários itens que compõem o preço de um pão. O açúcar dolarizado também vai subir, o óleo vai subir. Em Campo Grande, os motoristas enfrentaram uma fila de 12 horas desde a noite de ontem por uma pechincha. Gasolina a R$ 2,50. Mas não foi milagre, não. Foi o feirão do imposto, um protesto da Confederação Nacional dos Jovens Empresários contra a alta carga tributária. O preço normal do litro do combustível cobrado aqui é de R$ 4,19. Já neste posto da capital paulista, o consumidor anda sumido. No começo do mês, pagava R$ 4,39 pelo litro da gasolina. Hoje, R$ 4,99. Infelizmente, o valor está um absurdo. O diesel passou de R$ 3,39 para R$ 3,69. Só o etanol baixou, porque a safra de cana-de-açúcar foi boa. Eu estou colocando etanol. O proprietário mostra as notas comprovando que a Petrobras vem reajustando os preços dos combustíveis. Nós temos 2 agravantes. O dólar, que a gente não sabe o que vai acontecer, realmente se vai subir ou se vai se acomodar. E o petróleo a nível internacional está subindo muito. E a previsão é que ele chegue no final do ano custando mais caro do que está custando agora. Isso não tem saída, vai ter que vir para o mercado interno também. Aqui no estúdio, Rino, e essa alta do dólar? José Henrique, essa alta do dólar era esperada pela recuperação do mercado norte-americano depois da crise de 2008 e com isso, para que a inflação naquele país não venha a crescer, o Banco Central então está aumentando o equivalente à nossa aqui taxa Selic. E com isso, os investidores estão saindo dos países emergentes, pois a credibilidade de receber, mesmo que seja um pouco menos, é muito grande pelo Banco Central norte-americano. Então, há essa fuga dos dólares, então nós temos uma quantidade menor do dólar sendo oferecido no mercado e, com isso, há essa alta com a desvalorização do real. O que nós estamos observando é esse movimento agora acontecendo no exterior, também pelo problema do Irã, que com as sanções impostas pelo o governo norte-americano, está fazendo com que o preço do barril do petróleo suba também. E a não produção, como era anteriormente, da Venezuela, que isso então colocou um pouco de escassez do petróleo no mercado e ele saiu praticamente de 30 a 40 dólares para 80 dólares agora. Bem, além do petróleo, consequências para o empresariado e como também, é claro, para a população. José Henrique, para os empresários que exportam, o momento é bem propício, pois com o dólar alto, os nossos produtos acabam sendo mais baratos e se tornam competitivos para a exportação.
para a maioria de todos os brasileiros que estão aqui, nós teremos aí a sua consequência, porque nós temos muitas commodities que são cotadas em dólares, como a reportagem mesmo mostrou, uma delas é o pãozinho nosso de cada dia, que deverá ter reajuste. E outros produtos que necessitam de matérias-primas vinda do exterior ou equipamentos que vêm do exterior para a produção do produto final aqui no nosso país, que com essa alta, então, eles terão que repassar esses preços. Não teremos um repasse como deveria ocorrer, pois os empresários sabem que a população não tem condições de arcar com tudo isso. Bem, diante desse contexto, é sempre a pergunta que todos fazem a um economista. Recuperação da economia, geração de emprego e renda. E aí, Rino? Zé Henrique, enquanto a gente não tiver um equilíbrio fiscal que nós tivemos nos 2 últimos anos do governo passado, que gastou bem mais, que é o que eu costumo comparar com a receita da família, se eu gastar muito, entrar no cheque especial ou no cartão de crédito, no próximo mês eu não vou ter condições de pagar. E isso foi se acentuando durante 6, 8 anos, a questão do populismo aqui interno do nosso país. Criou-se um rombo muito grande, a nossa dívida cresceu muito, então esse desequilíbrio e mais os reajustes dados ao funcionalismo público federal, que foi uma exorbitância, está fazendo com que tudo que nós pagamos de imposto seja consumido pela folha de pagamento e depois com a não reforma da Previdência, pois o maior rombo que se tem da Previdência é justamente do funcionalismo público federal. Bem, só para a gente concluir, aí a recuperação daquela diferença da poupança dos planos econômicos das décadas de 80 e 90. Será gradativa a recuperação, o pagamento, mas no total 3 milhões de poupadores para receber, segundo o governo, 12 bi. Esse dinheiro será importante agora, Rino? Muito importante, Zé Henrique. Apesar dele ser escalonado, você terá aí um aporte financeiro, como foi a liberação do FGTS logo no começo do ano, que fez com que a arrecadação crescesse, o consumo aumentasse. Agora, esse pessoal que vai ter esse benefício, eles precisam tomar muito cuidado com aqueles espertos. Somente ele deverá ir à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, se assim for o caso, para resgatar esses seus recursos. Não aceite intermediário em hipótese alguma. Aqueles que têm valores mais baixos receberão tudo de uma vez. Aqueles que têm valores mais altos, essa reposição será parcelada e quem quiser receber até um pouco mais, haverá um desconto, que esse foi o acerto firmado tanto com o governo federal e com os advogados que representaram todos esses clientes. Muito bem, obrigado ao consultor econômico Eduardo Rino. 2 destaques da economia, está aqui uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. 1/3 das empresas tem capacidade ociosa, segundo essa pesquisa. E a questão dos juros, confira agora nessa matéria especial. Dona Maria de Lourdes é aposentada e presidente da Associação dos Idosos de Taguatinga, no Distrito Federal. No início deste ano, precisou pegar um empréstimo para ajudar a filha a pagar as prestações atrasadas da casa própria. Por indicação do banco, escolheu o crédito consignado, modalidade que teve o teto dos juros reduzido para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS há 1 ano. Todo mês vem já descontado. Valeu a pena porque eu ajudei a minha filha. Segundo o Ministério do Planejamento, a redução do teto de juros para o crédito consignado gerou um aumento significativo nos empréstimos dessa modalidade, movimentando a economia como um todo.
Desde setembro, quando ocorreu a última redução, o teto dos juros consignados, ou seja, a maior taxa que pode ser cobrada, é de 2,05% para servidores públicos e de 2,08% para aposentados do INSS. E o volume, que crescia cerca de 0,2% ao mês, passou a crescer mais de 0,6%. Atualmente, a parcela de servidores do setor privado que pega empréstimo consignado é pequena, apenas 6%. Mas o governo estuda alternativas para aumentar esse número. Como a rotatividade no mercado de trabalho do setor privado é muito maior do que no setor público, então o desconto em folha de pagamentos ele não é tão garantido nas operações de créditos. Os bancos não têm tanta certeza dessa garantia. O que a gente está estudando, junto com a Caixa, que é a agente operadora do FGTS, é uma forma de fazer com que o FGTS seja uma garantia nessas operações de créditos para os trabalhadores do setor privado. Mas apesar das vantagens, como ter juros menores do que as outras linhas de crédito disponíveis no mercado, é bom tomar alguns cuidados antes de pegar um crédito consignado. Verificar se cabe no orçamento, não comprometer uma parcela significativa do seu orçamento, no máximo 30%, o ideal seria até menos, né? E de outro lado, né, não fazer empréstimos com um período tão longo, né? Uma vez que a incerteza em relação ao futuro pode gerar um desequilíbrio no orçamento e aí uma bola de neve. Atento também dessa questão. Foi sepultado na tarde desta quarta-feira o corpo de Maria Luísa Trabarim, 37 anos de idade. Segundo a informação do boletim de ocorrência, ela se suicidou atirando contra o próprio abdômen, utilizando a arma do marido, um policial aposentado. Segundo a família, ela estava em depressão. Inclusive, deixa 2 filhos de 14 e 8 anos de idade. Marília é, no momento, a cidade do interior com maior índice de suicídios. Os profissionais da área médica, psiquiátrica e também da psicologia alertando. A depressão é uma doença que pode atingir qualquer um de nós, mas é preciso buscar o apoio profissional antes que seja tarde demais. A psicóloga Ana Gláucia Lima fala por telefone sobre essa questão, alertando a população. Exatamente. O ano passado nós fizemos várias palestras em Marília e também na região sobre suicídios, combatendo o suicídio, explicando sobre o que é o suicídio, o processo do suicídio. E Marília, dentro de uma grade estatística mesmo, né, nós estamos em primeiro lugar no estado de São Paulo com índice de suicídio. Isso é realmente extremamente muito importante. Nós precisamos falar sobre isso, porque ainda existem pessoas que pensam que se falarmos sobre suicídio, nós estaremos instigando o suicídio nas pessoas, e não. Nós precisamos tratar o suicídio como uma doença, como qualquer outro tipo de doença. Nós falamos sobre câncer, nós falamos sobre qualquer outro tipo de doença, para que nós possamos olhar para essas doenças, entender essas doenças e enfrentar. E o suicídio, ele também provém de uma doença ou de uma psicopatologia. Ele provém de uma situação mal elaborada, mal resolvida. Nós precisamos falar sobre isso para que possamos identificar e combater ideações, que 90% das pessoas têm as ideações suicidas e 10% cometem o suicídio. Então, se a gente conseguir combater as ideações, a gente consegue combater esse processo também do suicídio e diminuir a taxa, não só em Marília, que está no mundo. Toda a família tem que se envolver no tratamento. Por isso, realmente é uma situação grave, preocupante. Busque ajuda profissional ao menor sinal de depressão. Destaques do momento aqui em Marília. Protesto de caminhoneiros já ameaça postos e varejo em Marília. Marília vai receber a princesa do Japão no mês de julho. Câmara Municipal confere medalha e título para reitor e vice-reitora da Unimar, a Universidade de Marília. Sindicato dos Comerciários lança
358 casas na zona oeste de Marília. Na gestão de Mário Herrera, na presidência do Sindicato dos Comerciários, quase 7 mil moradias em cerca de 30 anos da gestão. A gente vai ouvi-lo ainda nesta semana sobre mais essa questão. Juiz dá prazo para a CDHU falar sobre abandono dos blocos de apartamentos. 880 apartamentos, onde moram cerca de 6 mil pessoas na Zona Sul. Agora, cadê a manutenção? Há risco realmente com relação à segurança. CPI da carne da Câmara Municipal continua ouvindo testemunhas. Por que o governo Daniel Tato autorizou a compra de 8 toneladas de carne para a merenda, sabendo que não havia condição do armazenamento da cozinha piloto? Deu no que deu, tudo estragado e jogado fora. E população continua cobrando os uniformes de inverno na rede municipal. Daqui a pouco você confere greve de professores na rede particular de ensino. Desta sexta-feira, último dia de inscrição para o vestibulinho da ETEC Devisat. E a diferença da poupança, o pagamento que vem aí.